Então aqui nós vemos duas apresentações, um representante do povo de Deus e do povo gentil. Agar, ela representou a mãe dos gentios e Sara, a mãe de Israel. Sara também como a igreja e Agar também como as duas árvores confrontando aí nas coisas que Deus colocou dentro de nós. Veja só, Agar foi uma coisa até boa, não é? Abraão aceitou quando Sara lhe ofertou a Agar. Talvez ele naquele momento tenha pensado na carne, pensado, que bom, ainda bem que você teve essa ideia. Porém, ele tinha a fé e a esperança em Deus, graças ao Senhor. Muitas vezes acontece isso com nós. Por isso que nós estamos falando das duas árvores, da árvore do bem e do mal e da árvore da vida. Por quê? Essas duas árvores estão realmente dentro de nós. Quer você queira ou não, não adianta nós querer. Porém, elas estão dentro de nós e elas operam na nossa vida. Aqui pode dizer que foi a árvore do conhecimento que trouxe para Sarai a visão de ela usar a sua escrava. Veja só, não podia ser na árvore da vida. Porém, ela recebeu a misericórdia do Senhor, porque o Senhor podia ali ter castigado-a, ter refreado ela, ter trazido até morte para eles. Viu como é? Então é isso que nós estamos explicando. Gostaríamos de até falar sobre, assim, a salvação. A salvação do Espírito é o invocar o nome do Senhor. Quando você invoca o nome do Senhor, você recebe a salvação. E essa salvação você não perde mais. Vou deixar bem claro. Quem quiser ser polêmico nesse versículo pode ser, porém, não perde a salvação. Quando eu invoco o nome do Senhor, eu chamei o Senhor para dentro de mim. Quando o Senhor veio para dentro de mim, por exemplo, em Apocalipse 3:20 ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir a porta, ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e ficarei com você. E cearei com você. Cear quer dizer alimentar. Eu vou te alimentar. Então, o Senhor fez esta promessa. E essa promessa é do Senhor. E também, quando o Senhor, em Mateus 7, ele fala sobre o homem que dá coisas boas para os seus filhos, o homem sendo terreno, sendo carnal, ele dá boas coisas. Quando o filho pede peixe, ele não dá escorpião, ele dá o peixe. Então, ele diz assim: quanto mais vosso Pai Celestial, que te dá, se você pedir, pede e você receberá. Aqui é uma passagem que muitas vezes nós falamos sobre a cura, porém, aqui no último versículo desse texto, de capítulo 7 de Mateus, ele diz assim: quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então, aqui está falando da nossa salvação, da confirmação que Deus dá para nós sobre a salvação do nosso espírito. E essa salvação é eterna, essa salvação é segura, essa salvação é pela misericórdia, essa salvação é pura graça. O que é graça? Graça é Cristo. Graça é Cristo que veio dos céus para nós, graças ao Senhor. Então, Cristo deixou os céus. Cristo, que no princípio era a palavra, ele se tornou a carne e habitou entre nós. E essa glória nós vimos. Será que isso é em vão?
Será que isso não trouxe nenhum benefício? Por que ele morreu na cruz? Por que ele sacrificou tanto assim por nós? Será que foi à toa? Não, não foi à toa. Foi perdido? Não, não foi perdido. Quando ele subiu à cruz, quando ele foi crucificado, ele disse: está tudo consumado. Quer dizer, tudo foi consumado. A salvação foi consumada. A cura foi consumada. O Espírito Santo para nós foi consumado. Tudo. A promessa de Deus foi consumada dentro de nós, graças ao Senhor. Então, nós vemos aqui o que é que resta para nós saber sobre a salvação e sobre as duas árvores e sobre o obedecer à palavra e amortecer a nossa carne e receber a vitória, porque há muitos galardão. Aí está se falando de galardão, está se falando de graus de salvação, que o Senhor diz lá em Apocalipse 12 que os vencedores serão aqueles que vão viver, habitar na nova terra, no novo céus, ter a vida eterna, não só gozar a vida eterna, porém você pode também perder esse gozo, ou seja, não receber esse gozo, quando você desobedece à árvore da vida que está dentro de você. Essa árvore é Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, então nós vamos ver assim, o que nós vamos poder falar agora sobre Abraão, sobre Sarai, sobre Abrão e sobre Sarai e sobre Agar. Agar, representa os gentios, representa uma grande nação e representa a carne. E Sarai representa o espírito e Abrão também representa o nosso pai na fé, aquele que Deus usou, onde Deus começou a sua obra de redenção, de salvação, de glória, para que pudéssemos chegar a ver também como Abraão, ele tinha a fé em Deus, mesmo em todos esses tombos que ele teve, não é? Porque isso foram tombos, foram coisas da carne, foram coisas da árvore do conhecimento do bem e do mal, era uma coisa que parecia boa. É isso que nós estamos falando. A árvore do conhecimento do bem e do mal é muito perigosa, porque ela engana-nos, ela faz com que nós pensamos que estamos no caminho certo, que estamos bem e que é isso aí que nós devemos fazer. A prosperidade e assim por diante, todos os passos dela é para nos levar para a carne, levar para fora do espírito, porque no espírito só a árvore da vida, só Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós vemos aqui que esse espírito e essa carne, ela luta. Essa luta está propriamente dentro de nós. Ela não é contra alguém, contra a carne, contra as hostes infernais, é contra as potestades do ar, e ela está dentro de nós. Por isso que o Senhor Jesus disse, por isso está escrito, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos resisti-lo, não é enfrentá-lo com a nossa carne, com pau, com vara, com ferro, com revólver, com canhão, não, nada disso. Mas precisamos enfrentá-lo no Espírito, no invocar o nome do Senhor, no orar, no buscar. Por isso o Senhor Jesus disse, estai atento, orai sem cessar, vigiai, porque os dias são maus. Ele nos avisou que essa árvore seria mal dentro de nós e que ela progrediria de tal forma que nós teríamos que lutar para poder vencer. Então é isso que nós temos que fazer. Ser vencedor é isso. Precisamos vencer.
de joelho, orando, buscando o Senhor. Também Paulo diz, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos santificar a nossa vida, tirar-nos das garras do inimigo, sair das vaidades, a árvore do pecado, a árvore do conhecimento, a árvore do bem, a árvore do mal, ela tem todos os frutos, que ela te agrada até esses frutos para você. Se você não tomar cuidado, você terá muita dificuldade e não se salvará dessa situação. Porém, como já falamos de princípio, não estamos aqui discutindo a salvação do Espírito. A salvação do Espírito é garantida. A salvação do Espírito foi no sacrifício de Cristo, lá na cruz do Calvário. Ele ali morreu, único e verdadeiro. Nenhum outro nome é dado a não ser aquele Cristo Senhor Jesus, para o qual nós devamos atentar para sermos salvos. Salvos da carne, salvos do pecado, salvos dos frutos que parecem bons. Nós estamos falando sobre frutos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quantos frutos ela tem? Quantos frutos nós podemos citar aqui? Podemos até repetir alguns que já falamos, porém, vamos atentar para os novos. Quantos frutos nós temos? Nós possuímos da árvore da vida, da árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal, ela nos dá inteligência, nos dá sabedoria. Ela até usa a palavra de Deus. Nós podemos, agora hoje eu vou dar um estudo bíblico, eu vou te ensinar como serve a Deus. Isso está na árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia, João, ele nas suas epístolas, ele diz que a unção do Espírito nos ensina como servir o Senhor. Então nós não precisamos de um estudo para nós aprendermos a servir ao Senhor e para nós conseguirmos ser um vencedor. Não há necessidade do conhecimento, do bem, do mal. É melhor até não conhecer, porque muitos irmãos que são simples, que não sabem nem ler, são analfabetos, e eles são cheios do Espírito do Senhor, e recebem o Senhor, e têm a unção do Senhor, e falam a unção do Senhor, e ganham as pessoas para o Senhor. Nós precisamos ganhar as pessoas para o Senhor na árvore da vida, sempre trazendo para a árvore da vida. A árvore da vida, ela é Cristo dentro de nós, e por isso nós precisamos dela para salvar as vidas também dos nossos familiares. O Senhor Jesus disse, quanto à salvação, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, a tua família. Interessante esse versículo, que ele está dizendo que se eu creio, a minha família é salva. E é verdade, eu creio assim, que a salvação é tanto quanto simples dessa maneira. Mas que salvação é essa? A salvação do Espírito, a salvação da alma é mais difícil. A salvação da alma é deixar o mal, é deixar o espírito da árvore do conhecimento do bem e do mal e praticar o bem, praticar a árvore da vida. E precisamos praticar a árvore da vida. Talvez nós somos soberbos, muitas vezes nós falamos, nossa, esperamos que subimos num púlpito, falamos a palavra de Deus e esperamos que alguém diz assim, glória a Deus, você é um homem de Deus, você é o homem escolhido por Deus. Nada disso. Tudo isso está na árvore do conhecimento do bem e do mal. São coisas perigosas para o nosso espírito, para a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus só está na árvore da vida. A árvore da vida é aquela que veio trazer Cristo para nós. Ela começou lá em Adão, começou em Eva, começou o afastamento de Eva, a Eva representando a igreja, representando Cristo, o Adão. Eles abandonaram a Cristo, perderam
o domínio do Jardim do Éden e ficaram sem domínio. Suaram, trabalharam e tudo que nós hoje passamos, sofrimentos, dores, a mulher sofre dor de parto, tudo isso é por causa da desobediência, é por causa dessa árvore do conhecimento do bem e do mal que está dentro de nós. Não adianta você querer. Essa palavra nós vamos repetir bastante. A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela está dentro de nós, assim como a árvore do conhecimento, como a árvore da vida quer estar dentro de nós também. E ela está dentro de nós, porém ela pode estar sem fruto. Então vamos produzir frutos na árvore da vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém.